Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca. Abri aqui o livro abençoadinho dele, né? Pensamentos que ajudam. Caí aqui no capítulo 4. O título é Paz não é inércia. Aí tem uma passagem bíblica que está em João, capítulo 20, versículo 21, que Jesus fala que a paz esteja com vocês. Então aqui, o José Carlos de Luca vem e nos diz: essa foi a saudação que Jesus fez aos discípulos, temerosos diante da perseguição que os líderes judeus promoviam contra os cristãos. Então, os discípulos de Jesus, eles estavam temerosos, aflitos, preocupados, tensos, com ansiedade, né, por causa da perseguição dos líderes judeus fazia contra os cristãos. Aí ele continua. Aí Jesus falou: a paz esteja com vocês. Os discípulos estavam reunidos secretamente e amedrontados. E Jesus, que já havia sido crucificado, aparecera-lhes em espírito, exortando que a paz estivesse com eles. Hoje, talvez, estejamos aflitos por algum motivo. Olha, principalmente agora, né? Tem muita gente que está aflita. Por isso que ele fala, hoje, talvez estejamos aflitos por algum motivo. É possível que estejamos com medo. Medo de viver, medo de que algo ruim nos aconteça, medo de que nossos sonhos desmoronem, medo que aconteça alguma coisa com nossos filhos ou com algum parente nosso. Estamos com medo de muita coisa, de uma guerra civil, de uma terceira guerra mundial. Estamos com medo, com receio, temerosos, né? Pois é. A experiência humana, ela é cercada de muitos desafios e frustrações. Não temos garantia de que tudo sempre sairá bem. Nossos planos nem sempre darão certo, e mesmo aqueles que se concretizam, muitas vezes, ao longo do tempo, se tornam pesadelos. Por essa razão, Jesus faz um apelo para que estejamos em paz, mesmo nos momentos de grandes desafios e tensões. Paz não é ausência de luta, não é ficar parado orando, não. Paz não é acovardamento perante os obstáculos. Paz não é fugir do mundo com medo de enfrentar contrariedades. Paz não é se isolar das pessoas com medo de ser ferido. Paz não é inércia, nem comodismo. Vale lembrar que Jesus veio falar de paz aos discípulos exatamente quando eles estavam atemorizados pela perseguição aos cristãos, que eles estavam sendo perseguidos, né? Não iam ser apenas aprisionados, eles matavam, né? Eles estavam aflitos. Né? A paz, ela nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. Ó. Olha só o que ele fala aqui. A nossa paz, ela nasce, ela surge, não é? Quando todos nós estamos realizando a missão de vida, ou seja, quando nós estamos com a consciência tranquila no dever cumprido, aí nós estamos em paz, o que vier é lucro. O duro é quando a gente, tem culpa no cartório, está na inércia, na ociosidade, não faz nada, aí fica vulnerável, né? Toda pessoa que está na inércia, na ociosidade, ela está vulnerável. Aí ela fica, quem deve teme, é como fala o dito popular, né? Quem deve teme. Aí ele fala, a paz ela nasce quando estamos plantando os nossos sonhos, apesar das tempestades. A paz ela brota quando, a despeito do medo que sentimos, nós tomamos as atitudes necessárias à solução dos problemas que nos afligem. A paz ela surge quando expulsamos os conflitos com a coragem de entender e perdoar. A paz ela renasce quando, apesar de toda a guerra,
Nosso coração não desiste de amar. É assim que se consegue paz. Eu conheço uma infinidade de pessoas que não está em paz, não está dormindo direito, com medo de se mandar embora da empresa. Conheço pessoas que estão com medo de pegar doença. Conheço pessoas que estão com um conflito, um medo terrível, né, de sofrer um processo, uma cobrança, das pessoas tomar os seus bens, porque a pessoa está devendo. Problemas na justiça, está todo mundo com medo. Não é? Aí, por isso que ele está falando aqui, ó, a nossa paz, eu vou repetir, a paz, ela nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Qual é a sua missão de vida? Será que Deus mandou a gente para a terra, para a gente sair de manhã para o trabalho, volta de noite para casa, no outro dia de manhã para o trabalho, de noite para casa? Será que Deus mandou a gente na terra para viver essa rotina? Não. Mesmo que a gente saia, não é, no final de semana para a igreja, também ele não mandou especificamente para a gente fazer isso. Deus não seria inteligente se tivesse mandado a gente para a terra para viver essa rotina de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Não. Falta algo. Falta duas coisas. Falta realizarmos o principal item, não é, de nosso estado aqui na Terra, que é a nossa transformação moral, nos tornarmos melhores. Deus não mandou a gente aqui na Terra só para viver, para trabalhar. É o contrário, Deus mandou a gente na Terra para trabalhar, para viver. E o próprio Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. Não é? Por que viver angustiado? O próprio Jesus falou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, já basta cada dia o seu mal. Por que a gente se preocupa com o amanhã, com a coisa que ainda não aconteceu? Sofrendo por antecipação? Aí a pessoa tem um infarto, a pessoa tem um derrame, é o que vai acontecer. E no fim, a coisa vai terminar se resolvendo, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada sem a permissão de Deus, pessoal. Então, por que sofrer antes de acontecer? Então, precisamos viver em paz. Aí ele vai explicar aqui como é que a gente consegue paz. A gente se liberta dessa ansiedade que mata a gente aos poucos. Ele fala, a paz, ela nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. É um exemplo que ele dá. A minha missão de vida, qualquer de minha e a sua, é vir aqui na Terra para nos tornarmos melhores, ou seja, ser mais paciente, ter mais fé, ter mais esperança e não ficar nessa ansiedade. Isso aí é autossuicídio, isso aí é a pessoa se matando aos poucos. E isso é a pessoa se matando aos poucos. Não é assim que funciona, né? Então, o primeiro passo é esse, o primeiro trabalho que nós temos aqui na Terra é conosco mesmo, com a nossa paz e a nossa felicidade. E para conseguir a nossa paz, o primeiro trabalho é nos tornarmos pessoas melhores. E a segunda é se envolver com as pessoas que sofrem. Temos que, de vez em quando, ligar para o vizinho, ou então aparecer no vizinho, perguntar se ele precisa de alguma coisa. Temos que procurar uma família que está precisando de alguma coisa. Tem que procurar alguma coisa. Ou então, se a pessoa é da igreja evangélica, procura um trabalho para fazer lá, para ajudar as pessoas. Se a pessoa é católica, vai lá com o padre, lá, pergunta para o padre, nem que for para varrer o chão. Nem que for para varrer o chão. Vamos lá trabalhar, não podemos ficar aqui, nessa terra, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Eis aí a questão. E a pessoa é infeliz. A paz nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. Ou então, a paz nasce quando estamos plantando nossos sonhos, apesar das tempestades. Então, as tempestades que estão acontecendo em nossas vidas vai interromper nossos sonhos? Nossos objetivos? Não. Vamos, apesar das tempestades, caindo bomba aqui, caindo bomba, vamos andar para frente, olhar para cima, conversar com Deus, olhando para o céu. A paz, ela começa, quando, a despeito do medo que sentimos, tomamos atitudes necessárias à solução dos problemas que nos afligem. A paz,
ela surge quando expulsamos os conflitos com coragem de entender e perdoar. Então, temos que ter coragem para entender e perdoar. Então, se nós temos alguém que nos persegue, algum inimigo que nos persegue, que quer nos destruir, nos prejudicar, então nós temos que ter coragem em busca de nossa paz, né? Que apesar de todas as perseguições, de toda essa guerra, nosso coração não desiste de perdoar e amar essas pessoas. Por quê? Porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Se as pessoas estão me perseguindo para nos prejudicar, então nós temos que mandar uma energia contrária, rebater com uma energia contrária, que é a energia do perdão, do amor, da complacência, da transigência. É assim que funciona. Aí ele continua, né? A paz, ela renasce quando, apesar de toda a guerra, nosso coração não desiste de amar. Certa feita, Jesus falou palavras fortes e aparentemente estranhas. Disse que ele não tinha vindo trazer a paz, mas sim a espada. Isso está lá, se você tem a Bíblia, pega a sua Bíblia e vai lá. Está lá em Mateus 10, 34. Mateus, capítulo 10, do versículo 34. Depois você procura lá. Jesus falou, eu não vim trazer a paz. Está lá na Bíblia. Mas sim a espada. Por que Jesus falou isso? Aí ele vai explicar. É claro que Jesus, ele não estava pregando a violência. Isso seria incoerente com os seus ensinamentos de amor e bondade e perdão. Sou da opinião que, ao se referir à espada, Jesus quis se referir à necessidade que temos de cortar nossas ligações com o mal. Isto é, cortar o egoísmo. Nós temos que cortar o orgulho que está dentro de cada um de nós. Temos que cortar com a espada. Porque ao fazer isso, é como se a espada estivesse entrando dentro da gente. Então Jesus veio trazer a espada. Uma espada para a gente cortar o mal que não está com o outro que quer nos prejudicar, está em nós. Por não saber lidar com a adversidade, com os contrários. Aí ele fala, a espada que corta o medo, a maledicência, que corta a mágoa, que corta o ódio, e tudo aquilo que nos afasta da paz. Não é? Curiosamente, por mais paradoxal que possa parecer, não há paz sem luta. Evidentemente, não há luta contra o próximo, nem luta contra nós mesmos, mas luta contra as nossas tendências inferiores. A inclinação para o mal, né? Que uma vez manifestada, cria um conflito em nossa vida que tanto nos fazem sofrer. Com Jesus, aprendemos que a paz não vem de fora. Não nasce apenas quando o céu está azul, não é um empréstimo divino. A paz é uma virtude que construímos dentro de nós, sobretudo quando o céu está nublado de problemas e seus alicerces estão na consciência tranquila por estarmos lutando contra o que nos impede de crescer e ser feliz. É verdade. É importante entendermos efetivamente que muitas vezes, pessoal, Deus nos manda a felicidade através de lágrimas, de dores, de sofrimento e de perseguições. É importante entender isso. É importante saber lidar com as adversidades, porque nessa terra, todos, sem exceção, passa por época de vacas magras e passa por época de vacas gordas. É assim que funciona. Então, em épocas de vacas magras, é importante estarmos preparados, porque quando estivermos na época de vacas gordas, a gente tem que se preparar para a época de vacas magras, que vai acontecer inevitavelmente na vida de cada um. E se a gente estiver despreparado, então na época de vacas gordas, a gente tem que... Como é que a gente se prepara para as adversidades que virão inevitavelmente? A gente tem que se ficar em paz. E essa paz, como ele falou ali, é a consciência tranquila no dever cumprido. Porque tem pessoas que, quando está passando por épocas de vacas gordas, só quer saber de viajar, de se divertir, de gozar a vida. Isso aí não é se preparar para o futuro. Aí quando vem a época da seca, a época das vacas magras, aí a pessoa está vulnerável. Não está com a consciência tranquila no dever cumprido. Não fez o bem, nem para si e nem para o próximo. Só curtiu a vida. Usufruiu do momento bom que estava passando, aí fica difícil. Pense nesse assunto.
Então fica aí para a nossa reflexão, né? Essas palavras que ele está falando aqui, e o próprio Jesus mesmo falou, a paz vos dou, a paz vos deixo. Então vamos viver em paz. Fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus ilumine você, cada um dos seus familiares, e tenhamos momentos de paz em nossas vidas. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz. Graças a Deus.